Mateus 5, não é Lucas. Por que você não me avisou antes? Me fez eu pagar esse mico. É Mateus e não Lucas. Ô Lucas, por que você entrou aí no lugar do Mateus? Por favor, né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Essa é uma instrução de Jesus. Ali já é outro versículo, né? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Jesus está trabalhando essa ideia aqui com os discípulos no seguinte contexto: tolerância. Explica, repita para mim, tolerância. O crente foi chamado para ser tolerante. Tolerante. Tolerar. Nesse sentido de ser tolerante ou tolerar, é no sentido de ser longânimo. A longanimidade. Alguém que estica, que vai longe. 1 milha, vai com ele 2. Você sabe quantos quilômetros dá 1 milha? Quem sabe aí? Cadê a turma dos estudantes aí? Quantos quilômetros dá 1 milha? Ninguém sabe? 6 quilômetros. 1 milha é 6 quilômetros, 6 e pouquinho. Eu pesquisei isso tem 20 anos atrás, mais ou menos. Mas ainda lembro que deve ser 6 e pouco. 1 milha dá 6 quilômetros e pouco. Ou seja, se alguém quiser que você caminhe 6 quilômetros com ele, vá 12 quilômetros, basicamente 13 quilômetros. Andar de a pé. Alguém fala, eu quero que você vá comigo 6 quilômetros de a pé. Não, mas eu não aguento, é muito para mim. Aí você vai 13 quilômetros com ele. Quem está me entendendo aí? O que é longanimidade? É aquela pessoa que te irrita, e você, tudo bem, continua irritando, que eu estou de boa. É só 1 mês para irritar? Não pode irritar 2 meses, que eu estou pronto para caminhar 2 meses, você me irritando por 2 meses. É só 1 ano que vai me irritar? Pode levar 2 anos. É disso que a Bíblia está dizendo. Agora vamos para o segundo versículo. Obrigado pela água. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há empreendimento algum. Isso depende da tradução. Depende da tradução. Para a sepultura, para onde você vai, não há projeto, não há obra, nem conhecimento ou sabedoria. Depois que morre, não tem mais o que a gente fazer aqui. Tudo que a gente precisa fazer enquanto estamos aqui. Tem uma tarefa que Deus deu para a gente, para cada um de nós. É a tarefa de fazer o que Ele veio fazer. Deixa eu explicar isso de novo para você. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é que um embaixador faz? O embaixador é a voz do seu país na terra que ele está. Vou dar um exemplo. O embaixador do Brasil na Colômbia, o embaixador falando não é o embaixador falando. Quando o embaixador fala, é o presidente falando. As ações do embaixador é a voz do presidente da república do seu país. Então, se o embaixador expressa, é o presidente expressando. É assim que funciona. O embaixador sempre fala em nome do presidente. A sua voz tem peso de comando do país que ele representa. Como embaixador de Cristo, nós representamos Jesus e precisamos representá-lo bem, porque a partir do momento que nós vamos falar, nós estamos falando no lugar dele, no lugar de Jesus. Jesus não está mais aqui, ele saiu e colocou eu e você no lugar dele para representá-lo diante do não crente, diante de todos que precisam ir para o céu. Toda a multidão que precisa povoar o céu, ele colocou eu e você no lugar dele para fazer o que ele teria que continuar fazendo. Tudo que Jesus teria que continuar fazendo na terra, ele chamou a gente para fazer. O dia que eu aceitei Jesus, eu passei a ser um embaixador para fazer o que ele iria fazer, ou o que ele teria que fazer, ou o que ele estaria fazendo. Ele não está mais aqui pessoalmente, mas nos delegou para fazer, de tal forma que a Bíblia diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, eu e o Pai,
e o Espírito Santo, nós vamos entrar em você, fazer morada em você, para que o mundo acredite que vocês são meus discípulos. Então você não é mais você, você é representante de Deus, você é um mini Cristo na terra. Gente, é alta demais essa patente para a gente não levar tão sério. Aí se tratando da nossa carne, que é maligna, porque a carne vai sempre arrastar a gente para o pecado e tentar abafar o Cristo vivo que veio morar em nós. E a gente, sou eu e você, na minha vida sou eu responsável pela mensagem que eu recebi. Mas na sua vida, o responsável pela mensagem que você recebeu é você. Você que tem que cuidar do Jesus que entrou na sua vida. Você que tem que cuidar da salvação que você recebeu. Você que tem que cuidar da mensagem que é sua agora, para você transmitir para outros. Aí entra essa longanimidade. Porque se a gente se irritar com as pessoas, a gente não prega para elas. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser longânimo. Eu trouxe como palavra para esta noite, padrão dos fiéis. Esse é o tema que eu quero trazer para você nesta noite, padrão dos fiéis. Fomos chamados e escolhidos por Deus para servir aos que servem a Deus, para servir aos outros. Eu fui chamado para servir, mas você foi chamado para servir, e todos nós servindo uns aos outros. Então não tem esse negócio de dizer, olha, eu sou mais bonito, eu sou mais alto, eu sou mais baixo, eu sou mais estudado, menos estudado, e eu não sei nada, por isso eu não vou servir. Não tem essa. Se você sabe muito, serve. Se você não sabe nada, você vai servir. Lembrei hoje na escola de líderes que tem uma mulher que congrega na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, esqueci o nome do bairro agora, bairro Bueno, setor Bueno. Ela não sabe ler nem escrever, e lidera um grupo de pessoas dentro da igreja, um setor dentro da igreja, que possivelmente deve ter mais ou menos umas 5.000 pessoas. Ela lidera, ela é a líder principal, mas ela começou uma célula sem saber ler nem escrever. Primeiro ela fez a escola de líder, e aí, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela começou a orar pelas pessoas, as pessoas começaram sendo curadas, demônios sendo expulsos, e foi crescendo, foi multiplicando as células, multiplicando. Hoje ela tem, no setor dela, vários coordenadores, vários supervisores, vários líderes, que são centenas e centenas, e a maioria das pessoas mais ricas da igreja é liderado por essa que não sabe ler nem escrever. Aí eu fico olhando que muitas pessoas acham que não sabe nada, por isso não quer fazer. Por isso acha que não vai pregar, ou que não vai fazer, que não vai falar, que não vai ministrar, que não vai ensinar, que não vai interagir porque não sabe. Não, isso é uma covardia. O que é covardia? Para quem não sabe o que é covardia, covardia não é só aquela questão do maior querer bater no menor. Esse é um tipo de covardia, mas a covardia é o que pode fazer e não faz. É quando você tem condição de falar e não fala. Quando você se esconde, ao invés de aparecer e dizer Jesus te ama, e você não vai, isso é acovardar-se. É acovardar-se. E se tem um pecado maior do que cometer um erro, digamos que um adultério, um assassinato, qualquer coisa que seja, cometer um crime, não é maior do que a covardia. Porque, afinal de contas, todos nós já nascemos condenados para o inferno. Todos nascemos com a sentença máxima. Você quando nasceu, eu quando nasci, já nascemos com a sentença máxima. Inferno era o caminho de todos nós. Lago de fogo e enxofre. Todos nascemos perdidos, ou seja, sentenciados à morte eterna. Isso, todos nós. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, aí a gente já eliminou tudo aquilo. Agora, não levar Jesus, aí é realmente cometer um erro grave, porque você não tem nem chance, ou não dá chance para outras pessoas dizerem eu aceito Jesus, porque eu não falei para o meu amigo ou para o meu vizinho, ele vai morrendo perdido, porque eu não falei para ele. Isso é um erro maior do que cometer um pecado, digamos que no decorrer, no percurso da nossa vida.
Mas, continuando aqui, eu quero deixar aqui, nós precisamos escolher o que vamos colocar no nosso caminho, ou escolher e colocar nos nossos caminhos. Podemos até escolher o que fazer, porém, Deus escolhe o que fazer com as nossas escolhas. Nós podemos escolher o que vamos fazer na caminhada. Bom, eu vou escolher, e eu escolho isso, escolho aquilo outro, eu escolho congregar, escolho não congregar, eu vou escolher pregar o evangelho, eu vou escolher liderar, eu vou escolher falar de Jesus, eu vou escolher fazer a obra de Deus, eu vou escolher convidar alguém para vir na igreja, eu vou escolher. Então, a gente pode fazer muitas escolhas. Agora, o que é que Deus faz? O que é importante é isso. Porém, Deus escolhe as nossas escolhas. Quando eu faço uma escolha, então é essa escolha que Deus vai abençoar ou Deus vai retirar as mãos de nos abençoar. Por causa da oportunidade que Ele nos deu. Então, nós recebemos uma oportunidade. E qual foi a oportunidade? O dia que nós aceitamos Jesus, nós recebemos a oportunidade de levar Jesus. Então, para onde a gente vai, a gente tem que carregar Jesus. E não é só carregar em silêncio, carregar Jesus e poder expressar Jesus. Porque se não expressa Jesus, ninguém vai saber. Como é que as pessoas vão saber? Isso está no livro de Romanos, no capítulo 10, quando diz: como as pessoas vão ouvir a pregação do evangelho se não há ninguém que pregue para eles? E como eles pregarão se não forem enviados? Deus nos chamou e Deus nos enviou, ou Deus está nos enviando. Mas para você ser enviado para o trabalho do dia a dia, então você precisa se colocar à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou eu estou aqui, pode me dar oportunidade ou responsabilidade que eu quero fazer. Por exemplo, digamos que você tem dom musical, ou canta bem, ou sabe cantar, ou tem voz afinada, mas se nega em preparar-se para fazer adoração a Deus, uma adoração que ajude outras pessoas a adorarem. Isso é acovardar-se. Isso é não se colocar à disposição para servir. Continuando aqui, primeiro ponto, terminei a conclusão, vou para o primeiro ponto. Todos nós precisamos ter o exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Este versículo inclui ou instrui os crentes, especificamente os crentes a partir daquilo que foi instruído Timóteo. Timóteo foi instruído assim também. E Timóteo foi instruído a ser exemplo dos fiéis, demonstrando um comportamento exemplar. E olha o que é que o texto diz, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12. Exemplo dos fiéis, são as pessoas que buscam o tempo todo o melhor de Deus para a sua vida e fazer o melhor de Deus. Pode colocar aí, fazendo um favor, 2 Timóteo 4, 12. Então, muitas vezes, a gente não faz a escolha certa, mas precisamos fazer a escolha certa. Também, 4, 12. A Bíblia fala do exemplo dos fiéis. Eu acho que tem mais complemento desse versículo, não tem? É só essa parte? Então, eu anotei errado aqui. Paulo, então, nos chama para sermos exemplo dos... É o versículo 13, 12 e 13. Quando vieres, traze a capa que deixei a Troade em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Volta lá no 11 e 12. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E aí o 12, também enviei Tíquico a Éfeso. O que é que Paulo está colocando aqui? Por que ele enviou essas pessoas para poder ir na outras cidades? Porque eles estavam à disposição. E olha que naquela época eles não tinham o que nós temos. Aquela época era bem diferente, bem pior. Bem pior. Nós estamos numa situação de excelência. Nós temos uma Bíblia inteirinha.
onde cada um de nós podemos ler, e nós temos um manual completo para a gente chegar, ler, estudar, chegar e fazer, a gente tem. Porém, eles não tinham nada. Tudo que eles tinham, na verdade, era o que eles ouviam que o apóstolo Paulo falava e ia reproduzir o que o apóstolo Paulo falava, porque eles não tinham ainda uma Bíblia escrita. Esse Novo Testamento não existia para eles. Tudo que eles tinham eram as 5 leis do Velho Testamento. Mas eles não tinham o Novo Testamento. Hoje, cada um de nós que quisermos fazer a obra de Deus, a gente tem um manual completo. Aí você pode abrir, ler de novo, aí você pode abrir, ler de novo, você pode abrir e ler de novo, você vai abrindo, vai lendo, e não entendeu, lê de novo, e você vai ler de novo, e daqui a pouco você diz assim, olha, eu não entendi, e eu vou ler de novo, e aí a gente tem a oportunidade de ler novamente, vai abrindo, vai lendo, vai estudando, e aí, se as coisas estiverem difíceis para nós, a gente novamente para, verifica de novo e vamos ler novamente. Por quê? Porque é importante a gente estudar a palavra de Deus, a gente entender a palavra de Deus. No livro, esse de Timóteo, na verdade, é o 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, não o 2 Timóteo. Que ele fala que Timóteo precisava trabalhar para ser o exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Se é exemplo dos fiéis, ser moderado, ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Essa exemplicidade que nós precisamos ter, não é só questão de ser pai e exemplo para os filhos, mas exemplo de fidelidade na nossa vida, o tempo todo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas torna-se padrão dos fiéis no procedimento, no trato, na fé e na pureza. Ainda, não deixe que ninguém despreze você por ser jovem. Essa já é uma outra tradução bíblica. Não deixe que ninguém despreze você porque você é jovem. Pelo contrário, mas você precisa se colocar à disposição de Deus na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua fé, na sua temperança e na sua pureza. Então, tudo que Deus espera é que nós sejamos um exemplo de fiéis. No nosso contexto de vida, é claro que a gente vai pensar, eu vou ser exemplo de fiéis, mas para os japoneses. E eu moro no Brasil, então para os brasileiros. Mas eu moro em Cuiabá, para os cuiabanos. Eu moro no CPA, para o CPAense. É onde a gente mora. O nosso exemplo é onde nós moramos. E assim Paulo estava dizendo para Timóteo que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. A segunda coisa que eu quero comentar com você é uma vida sem murmuração. Porque muitas vezes nós reclamamos mais do que deveríamos reclamar, murmuramos mais do que deveríamos murmurar. Nós achamos que a vida é injusta com a gente, ou que as pessoas são injustas com a gente, ou que nós estamos sendo prejudicados o tempo todo. Na verdade, nós temos um grande inimigo, mas o nosso inimigo não são pessoas. Isso diz Paulo escrevendo no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 até o versículo 17. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados. Na verdade, se a gente pensar pela injustiça, mas não é injustiça das pessoas, não é injustiça de Deus, é porque existe um inimigo poderoso o tempo todo trabalhando. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Isso está escrito no livro de Pedro, no capítulo 5, no versículo 11. O diabo anda em derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. E se não bastasse o diabo, nós temos um inimigo grande, que é a nossa carne, que é os nossos desejos, que é a nossa paixão, a nossa vontade, que é as concupiscências que dominam na nossa carne, ou nas nossas emoções, no nosso psique. Aí existe uma guerra muito grande, porque o que é que viveu em nós, que ressuscitou em nós, que passou a ter vida em nós, chama-se espírito. O nosso espírito estava morto. O dia que Jesus entrou na nossa vida, o espírito passou a viver. Mas a alma é a mesma que nasceu em pecado. A alma é a mesma que nasceu em pecado, não mudou, é a mesma alma. O corpo é o mesmo, o entendimento é o mesmo, o intelecto é o mesmo. A capacidade racional é a mesma.
Nós somos aquela pessoa, aquele que fomos gerados no ventre da mãe e que nascemos e crescemos. A nossa história está dentro de nós e não mudou. Os traumas e as situações complicadas que passaram na nossa vida desde que nascemos até hoje são as mesmas coisas e elas não sairão de lá. Faz parte da nossa história. Isso somos nós. Agora, Jesus entra na nossa vida e muda a nossa história daqui para frente, não é para a gente dizer que nós não temos passado, mas também não é para ignorar de que esse passado pode nos atormentar, porque é a luta que nós vamos ter para o resto da nossa vida. Vamos sempre guerrear contra o pecado que domina na nossa carne. E não dá para dizer assim, olha, aquele ali é puro, perfeitamente puro. A pureza depende do dia a dia na santidade de Deus. Porque se descuidar, se cochilar, o bicho pega, ou o cachimbo cai. Se titubear, a gente fracassa. Mas a questão do problema gravíssimo da nossa vida é essa questão da murmuração que eu quero comentar com você em rápidas palavras. Não vou falar muito, porque já comecei a falar, falei 2 cultos falando sobre isso, eu acho que alguns de vocês ainda lembram. Mas o que é murmuração? Murmurar é reclamar, é resmungar. Murmurar é falar entre os dentes e a outra pessoa também não escuta direito e você pergunta o que é. Não estou falando nada não. Mas fica... Isso eu posso falar tranquilo, que eu acho que vocês nunca viram isso, né? Nunca conviveu com murmuradores. Aquelas pessoas que sussurram, demonstrando insatisfação. Aquelas pessoas que balançam a cabeça, está o tempo todo, discordando, insatisfação. E você percebe, outros mordem o beiço, outros balança a cabeça, frange a testa e olha com aquela cara de desprezo. Murmuração, eu estou falando de murmuração. O tempo todo demonstrando que está infeliz. Uma cara de limão. Limão é bom, e eu gosto de limão. Mas alguns vivem chupando limão o dia inteiro, o mês todo. Os gestos de protestos, a demonstração através do corpo, uns balança o corpo, resmunga, encurva para poder se defender. Só quem já conviveu com gente murmurador sabe o quanto é difícil lidar com gente assim. Mas são coisas que a gente deve ver nos outros, mas não fazer. E como é que a gente faz para não fazer? Gente, todo mundo murmura, nem que for um pouquinho, mas todo mundo já murmurou alguma vez na vida. Talvez, muitos sararam. Eu descobri um jeito de melhorar a murmuração que eu tinha. Cadê Dona Sônia? Deve estar aí. Ou talvez foi lá na cantina. Mas eu gosto de falar para ela ouvir. Cadê ela? Está por aí? Está lá, está sentada. Eu pedi ajuda aos universitários. Eu escalei Heber, Poli, Sônia, pastor Edmilson, pastor Benjamin Scheidegger, pastor Marinho, mais eu escalei uma turma e dei uma tarefa para cada um deles. Isso foi desde 2002. Zé Carlos e Antônio Francisco. Ao todo, acho que davam quase 10 pessoas. Eu escalei, você vai cuidar dessa área. Toda semana você vai me ligar e pegar no meu pé se eu estou melhorando esse negócio. Você cuida disso para mim. Toda semana você vai pegar no meu pé, vai me ligar toda semana ou mandar mensagem para ver se eu estou falando, sorrindo com o meu filho, com a minha filha e conversando com eles, ao invés de levantar a voz para gritar com eles, para brigar com eles, se eu paro na frente deles e abraço e digo para eles, eu quero que você muda isso, melhore dessa forma, assim. Pode ser assim, com um sorriso no rosto. Você promete fazer isso toda semana? Prometo. E eu fiz um ajuste com todas essas pessoas para pegar no meu pé. Eu só não dei muita tarefa para a Dona Sônia, porque ela já fazia isso como ninguém. Para eu melhorar e parar de reclamar da vida, parar de murmurar, parar um monte de coisa.
E eu melhorei bastante. E aí, para não ficar só nessa, eu ainda tenho aqui no meu telefone as marcas, o resquício disso eu posso mostrar para bastante gente, as anotações da época que eu fiz e que ainda preservo para o celular me alertar todos os dias, de meia em meia hora, ou de uma em uma hora, de 2 horas, dizendo, conserta isso, conserta isso, conserta isso. E eu arrumei fiscais para mim, tanto do celular como das pessoas, para eu mudar, para eu melhorar. Porque eu quero melhorar. E não parei não, gente, até hoje eu faço isso. Porque eu preciso melhorar. Cada vez que eu encontro alguma coisa que precisa de melhora, eu preciso fazê-lo. Então a murmuração é um problema sério. E eu encontrei uma pessoa esta semana que falou assim, pastor, os murmuradores não vão entrar no céu. Eu falei, como assim? Não vai, pastor. Não vai entrar. Aí depois disso, até o pastor Josinei comentou comigo também um negócio parecido com isso. Não vai entrar. Aí eu falei, qual base você me disse? Porque Deus proibiu os filhos de Israel entrar na terra prometida porque estavam murmurando. Se a terra prometida era barro, era coisa daqui da terra, eles foram mortos para não entrar naquela terra, você imagina o céu. O céu é muito melhor, muito maior do que uma terra prometida que os judeus hoje estão lá. Se foram proibidos de entrar na terra prometida, Deus vai deixar entrar no céu? Crente murmuradores não vai. Eu falei, tá bom, então deixa quieto. Mas, gente, vamos pensar o seguinte. Reclamar um pouquinho, será que vai atrapalhar a gente de entrar lá? Não sei, não. O que você acha? Reclamar um pouquinho vai deixar de entrar no céu? Murmurar um pouquinho? Só uma vez por dia? Nós estamos começando a nossa campanha 40 dias sem reclamar. Quem já começou aí? Eu vi algumas pessoas fazendo teste. 40 dias. O que você pode fazer? Arrume gente para te ajudar a fiscalizar você para não reclamar. Fala, se eu reclamar, você me cobra. Se eu murmurar, você me cobra. Anota nos cadernos. Na época que a gente não tinha celular como esse, eu anotava os papelzinhos e colava no livro, colava na prateleira, colava no computador, colava nisso, colava naquilo outro, colava os papéis para me lembrar, as lembranças para mim, os recados para mim. Para eu chegar na porta da geladeira, opa, está aqui. Eu estou lá olhando os recados para eu melhorar. Então eles foram proibidos de entrar. Números 14, 27. E quanto a ti, no deserto, cairão os teus cadáveres, todos os que de vós foram contados, conforme a toda conta, de todo o número, de todo o vosso número, desde a idade de 20 anos para cima, os quais murmuraram contra mim. Então todos caíram no deserto, não entraram na terra prometida, só porque reclamou. Quer dizer, foram morrendo aos poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Durante 40 anos não sobrou ninguém daquela turma. Só quem não reclamou entrou. Bom, são alguns textos aqui, mas deixa eu deixar mais um aqui. Mateus 20, versículo 11. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Essa foi a história que Jesus contou, que arrumou uma turma para trabalhar e mandou para eles assim, meio-dia, de manhã, vai trabalhar na minha seara, meio-dia, vai trabalhar na minha seara, 3 horas da tarde, vai trabalhar na minha seara, 5 horas da tarde, você também está desocupado? Estou, não fez ninguém nada, então vai trabalhar na minha seara. 6 horas da tarde, chega todo mundo. O cara que chegou 5 horas da tarde e trabalhou só 1 hora de relógio, ganhou o mesmo tanto dos caras que chegou de manhã cedo. É injusto? Todos nós reclamaríamos se... Vamos fazer um negócio aqui. Você arruma um emprego, todos nós aqui. Vamos fazer um serviço. A maioria entra cedo. Aí chega meia dúzia e entra já 5 horas da tarde. 6 horas ganha o mesmo tanto da maioria dos que chegaram cedo. Quem aqui não reclamaria? É pecado reclamar por causa disso. Por isso que Jesus contou a parábola. Aí Jesus contou que o pai de família diz assim, eles reclamaram, Senhor, nós chegamos cedo, trabalhamos afadigadamente, o sol escaldante, e agora no final do dia veio esses que trabalhou apenas 1 hora e vai ganhar o mesmo tanto de nós. Jesus disse para eles assim, por que vocês estão reclamando? Vocês não receberam o tanto que eu combinei com vocês?
Ou você está com inveja porque eu sou uma pessoa boa e quis dar o mesmo tanto para todo mundo. Por que vocês estão reclamando? Vocês não têm o que eu prometi para vocês? Murmuração. A parte de dar e de ter do mesmo tanto, ser abençoado, não é essa parte que eu quero comentar. Eu quero comentar a parte de que reclamar é amaldiçoar a própria vida. E Jesus estava dizendo para eles assim, ó, você está com inveja porque eu sou bom? Então a reclamação é título de inveja, é uma faceta da inveja. Se você perguntar para alguém assim, olha, você é invejoso? Não, não sou. Mas reclama? Reclama, é invejoso. Porque Jesus disse para eles assim, você está reclamando por quê? Você está com inveja porque eu sou bom? Então a reclamação é um anexo da inveja. Pergunta para alguém do seu lado, você já reclamou alguma vez na vida? Pergunta para alguém aí. Quem falou que nós reclamamos. E eu vou ler aqui alguns versículos aqui. A Bíblia diz que nós devemos ser exemplo dos fiéis. Salmo 18, 27 a 27. De 25 a 27. Deus é fiel com os que são fiéis com Ele. Sincero com os que são sinceros com Ele. O Senhor salva os humildes e humilha os arrogantes. Esse texto de Salmo 18, do 25 ao 27, é um texto que Deus contempla os fiéis, os sinceros, e salva os humildes, mas Deus trata os arrogantes de uma forma que eles merecem. Deus então castiga os arrogantes. Esse texto é um texto extraordinário. No livro de Tessalonicenses, capítulo 3, e também Hebreus 11, versículo 1, que tratam basicamente a mesma coisa, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Quando você reclama, você não está sendo guardado do maligno, você está trazendo o maligno nu e cru para a sua vida. Reclamar é trazer o diabo para dentro. Reclamar é abrir a porta e dizer, pode entrar, a casa é sua. Reclamar é dizer para Satanás, entra porque a casa é sua. E eu acho que a gente não deve pensar em viver assim. Mas por que as pessoas reclamam? Por causa da situação caótica da alma ou do coração. Por que a pessoa reclama? Porque se sente injustiçado, se sente prejudicado, se sente diminuído, se sente agredido, se sente coagido, se sente desprezado, se sente removido. Quando nós nos sentimos fragilizados de alguma dessa forma, a gente reclama. Porque fomos prejudicados, nos sentimos prejudicados. Sentir-se prejudicado é chamar Deus de injusto. É chamar Deus de injusto, quer dizer, o Senhor não está sendo justo comigo porque fulano está me prejudicando. Gente, a gente nasceu todo em pecado. Por que é que eu vou permitir Satanás entrar na minha vida, abrindo porta da murmuração ou da reclamação? Reclamar, na verdade, nesse sentido aqui, é abrir as portas para Satanás e dizer, pode reinar, a casa é sua, pode governar porque a casa é sua. Aí a gente perde aquela alegria do Espírito Santo. Pode perceber, quando você reclama, você vai caçar a alegria do Espírito Santo, não está mais ali. Você tem que começar a orar tudo de novo. Deus tem misericórdia, me perdoa, me perdoa. Aí você sente de novo a presença do Espírito Santo. Reclamar é algo terrível. Se você pensar bem, a partir de hoje, não reclame mais. Arrume um monte de fiscal que fica ao seu lado, pode ser os seus equipamentos, anotação, para não reclamar. A vida é bem melhor sem reclamar. Eu não vou dizer que eu não reclamo nada, nada, nada. E eu prestei atenção do dia que eu falei que nós íamos fazer a campanha, e eu me peguei em dois sentimentos de reclamação. Não cheguei de fazer a reclamação. Quando veio a sensação assim, eu clamei, sai daqui, Satanás, aqui você não vai entrar. Porque eu ia reclamar de alguém que me fechou no trânsito. Mas eu, na hora, lembrei, cara, eu estou vivo, nem bateu, glória a Deus, glória a Deus.
Para que eu vou reclamar? Eu poderia fazer o que muitos fazem, buzina, grita. Quem nunca fez isso, os motoristas, quem nunca buzinou para alguém e reclamou? Vai fechar sua mãe? A gente precisa buscar santidade no corpo, na alma e no espírito. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Também o versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, recompensador daqueles que buscam por Ele. Então, essa fé precisa estar madura dentro de nós, a tal ponto de a gente entender que a minha fé é genuína em Deus. E eu não posso deixar outro ser tomar conta da minha fé. Eu creio sempre no livramento de Deus, sempre na bondade de Deus, e é a Deus que eu invoco sempre. Eu não posso invocar Satanás. Por exemplo, xingamento é invocar Satanás. Quem xinga, invoca o diabo. E vai buscar santidade, não acha. Vai buscar o poder do Espírito Santo na alma, não acha, porque sumiu. Porque entrou outro ser que não deveria entrar. Alguém tomou o lugar que era de Deus. 1 Coríntios 1:9, Deus é fiel. Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tiago 4, de 11 a 15, a Bíblia já começa dizendo, irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal uns dos outros está falando mal da lei e julgando a lei. E vocês não foram chamados para julgar a lei, para julgar ninguém. Quando nós reclamamos, quando nós falamos mal, nós estamos julgando Deus, julgando a lei. Gente, o negócio é mais sério do que se pensa. Nós não fomos chamados para fazer julgamento ou para reclamar. Nós fomos chamados para abençoar. A vida é boa demais quando você aprende o caminho da adoração. Em tudo dai graça. Aprender aquela coisa, em tudo dai graça, por quê? Graça é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Deus espera isso de nós, que nenhum de nós nos percamos no meio do caminho. Não pode haver perdas. Deus espera que nós não percamos, que nós não tenhamos perdas no decorrer da nossa trajetória, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Pode perceber, você lê a Bíblia, você que é leitor da Bíblia, algum momento você enxergou Jesus reclamando? Aparece alguma reclamação de Jesus? Alguma murmuração de Jesus? Alguém já viu Jesus reclamar? Aparece em algum lugar? A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, mesmo quando estava coroa de espinhos, chicotes, murro no rosto, cuspe, zombaram dele, ficaram ali zoando. Você não é um rei. Fala quem foi que te bateu agora do lado direito. Fala quem foi que te cuspiu. Quem foi que fez isso? Vamos ver se você é rei mesmo, se você é profeta. Fala aí. Ficaram ali torturando, zoando, zombando dele. A Bíblia diz, ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou, não murmurou, não fez nada. E sabe por que Jesus não fez nada? Porque a Bíblia diz que ele olhava para a recompensa. Está escrito isso no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Que ele não fez nada, ele se manteve em silêncio porque ele olhava para a recompensa. Quando a gente reclama, a gente não está olhando para Deus. Quem reclama não está olhando para Deus. Nesse momento ele está olhando só para a vaidade própria, para as feridas da sua própria alma. Não está olhando para a recompensa de Deus. Porque se a gente estiver olhando para Deus como Jesus estava olhando, a Bíblia diz que Jesus manteve-se calado perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, porque ele olhava para Deus, olhava para a recompensa. Qual era a recompensa que Jesus esperava? A recompensa de Jesus era
todos nós salvos, todas as pessoas do Brasil salvas, todas as pessoas de todos os países do mundo salvos, os bilhões e bilhões de pessoas salvas para morar no céu, essa era a recompensa que ele esperava. E quando a gente reclama, é como se a gente não quisesse a recompensa que já temos no céu, que deveríamos ter no céu, ou a recompensa de ganhar mais pessoas para Jesus, porque a gente está abraçando o diabo quando reclamamos. Então eu quero convidar você para durante 40 dias abraçar só Jesus. Ninguém abraça Satanás por 40 dias. Quem topa não abraçar Satanás por 40 dias? Porque reclamar é abrir o braço para Satanás. Pode entrar, capeta. Porque reclamar é atrair a presença do mal. E nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo. A gente vai perceber que a turbulência é maior do que se pensa. Porque antes a gente não estava prestando atenção nisso. Mas nós vamos ficar 40 dias prestando atenção e nós vamos ver de que a gente pode vencer essa guerra. E aí, se a experiência for boa, a gente pode prorrogar para mais 40, e daqui a pouco a gente vai ser uma igreja que não reclama. Um povo santo, como diz a Bíblia, zeloso de boas obras, as quais Deus escolheu para que andássemos por ela, as boas obras. A reclamação não é boa obra. A murmuração não é boa obra. A Bíblia diz que não devemos murmurar. E eu quero concluir aqui. Precisamos melhorar tudo e o tempo todo. Tudo e em todo o tempo. A gente precisa melhorar tudo e em todo o tempo melhorando. Efésios capítulo 5, do versículo 15, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais. Começa assim. Não como nécios ou tolos, ou bobos, ou idiotas, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando cada oportunidade, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, pelo que não sejam ou não sejais insensatos. O que é ser insensatos? É atitude de bobeira, de bobice, ser besta. Não sejam idiotas, não sejam bestas, a Bíblia está dizendo. Ou não sejam insensatos, não sejam incompreensíveis com Deus e com a sua palavra, ou insensatos, mas entendei ou entendam qual é a vontade do Senhor. Entender a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus é não ser insensato. Ser insensato é não querer conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é se livrar da insensatez ou da burrice. Deus nos chamou para algo muito maior. E o nosso algo maior chama-se novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, e é para lá que nós vamos. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para a gente tocar esse caminho. Quem somos e o que fazer com o que somos? Como nos vestimos? Como nos comportamos, como comemos, como bebemos, onde andamos e como andamos, o que fazemos da nossa vida, vai dizer quem nós somos, pelo que comemos, pelo que falamos, pelo que bebemos. Falando em bebida, né, estava pensando, né, tem gente, que a gente não bebe bebida alcoólica, mas bebida alcoólica é menos prejudicial, dependendo, se for vinho no caso, é 10 vezes mais saudável do que refrigerante, por exemplo. E as pessoas bebem refrigerante, que está se matando aos poucos, vai se matar com certeza, vai desenvolver várias doenças, e acha que está bebendo bem, ou que está comendo bem. É a prudência de saber o que comer e o que beber, vai fazer da gente não ser insensato, ou continuar ou sendo insensato. A gente precisa fazer boas escolhas o tempo todo. E as boas escolhas vai dizer quem nós somos, com as prudências que nós escolhemos ser e fazer. A vida passa rápido e a gente precisa aproveitar cada oportunidade para sermos quem Deus nos convidou a sermos. E Deus espera que sejamos homens e mulheres cheios de sabedoria, entendimento, prudência e santidade, santidade, santidade o tempo todo. Isso vale muito pelo que ouvimos,
pelo que falamos, pelo que pensamos e como nós externamos ou como nós falamos. E quando falo de falar, não estou falando só da voz audível como essa que eu estou falando com você, porque a nossa linguagem verbal representa 22% da nossa linguagem total. Dos 100% da nossa linguagem, só 22% é oralidade. Nós falamos muito mais pelos gestos, pelo olhar, pelo pensar, pela forma como nós lidamos com as coisas, pelo corpo, do que com as palavras. Muitas comunicações feitas em casa, quase sempre não são com palavras, são com gestos, com atitude, com comportamento. Você pega, faz um negócio, faz outro tal. Não precisou de falar, você já organizou a casa toda, já fez a comida, já fez aquilo outro, não falou nada. Mas são linguagem, são expressões de serviço, ou expressões corporais, ou expressões de gesto que a gente fala. Só 22% é palavra. Significa que também a nossa vida, o que fazemos, representa muito, ou pode prejudicar muito, dependendo do nosso comportamento do dia a dia, para que a coisa seja o melhor possível. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, para uma viagem de 40 dias. A campanha da Convenção Batista Nacional é uma campanha de 40 dias de jejum de comida. O jejum de 12 horas, de 18 horas, de 20 horas, de 24 horas, cada um escolhe como fazer, porque eles não determinam que tem que ser jejum de 24 horas durante os 40 dias. Mas escolhe que as pessoas jejuam. E que nós oremos também, que escolhamos como orar. E eu quero convidar os irmãos para vir aqui na parte da manhã, mas quem puder vir na tarde orar. Mas também, se você não pode vir, ore na sua casa. E nós vamos começar. Quer dizer, nós temos uma turma aqui que a gente já ora aqui no prédio da igreja todo dia, de segunda a sexta, já há muito tempo. E também será de segunda-feira, de segunda a sexta, a nossa oração da madrugada. E eu quero convidar você para estar presente aqui, todos que puderem estar aqui. E nesse jejum de 40 dias que a convenção faz é de comida e oração. Nós vamos fazer de oração e de reclamação, de murmuração. E também de comida. É claro, aqui na igreja nós temos uma turma que jejuma toda terça e toda quinta. Nós temos uma galera aqui. Toda quinta-feira é jejum que só entrega depois do culto da quinta-feira. E nós temos uma turma que jejuma toda terça-feira também. E também tem outras pessoas que jejuam outros dias, mas isso são grupos, vários grupos. Eu quero convidar você também para jejuar durante esse período, mesmo que você não jejue todo dia, mas jejue. Mas principalmente 40 dias sem reclamar. Quando der vontade de reclamar, adore, glorifica, diga graças a Deus, ou tenha misericórdia, Senhor, de novo. Porque se reclamar em pensamento, caiu do mesmo jeito. Então, quando vier os pensamentos, repreenda na hora. Sai daqui, Satanás, não vou pecar contra Deus. Não vou reclamar. Aí nem que foi entre os dentes, né? A dona Sônia fazia isso lá em Quatro Marcos, quando a gente pastoreava lá. Ela começava a dizer para as pessoas, começa a dar graças a Deus, nem que foi entre os dentes, mas glorifica. Porque muitas vezes é difícil glorificar quando as coisas trágicas acontecem e você vai dizer para todo mundo ouvir, aleluia, graças a Deus, mas você vai falar entre os dentes, Senhor, eu te agradeço, Senhor, está doendo, mas muito obrigado. Está doendo, Senhor, mas eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor já sabia de tudo. Adorar a Deus, mesmo quando as coisas estão ruins. A gente vai mudar o patamar de ser crente. Um crente muito mais saudável. E eu quero fazer uma oração com você e logo em seguida estaremos celebrando a ceia.